Amigos, sou Maria semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais. Como sempre, nós falando dos livros do Allan Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argel, 1863. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho de melhoria em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo desejo de possuí-los, destruís o sentimento do amor, voltando para coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza dá uma felicidade pura. Quando vossos cofres estão cheios, não há um vazio no vosso coração? No fundo dessas cestas de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou a riqueza, experimente uma satisfação muito justa, que Deus aprova. Porém, daí a um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoca a frieza do coração a uma distância tão grande quanto da avareza sórdida ao esbanjamento exagerado. Dois vícios contra os quais Deus colocou a caridade santa e salutar, virtude que ensina ao rico a dar sem orgulho para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza se tenha originado de vossa família, quer a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis. Deus vos emprestou. Deveis restituir, e ele vos empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta favor daqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honesto, tereis a preocupação de lhe restituir o empréstimo e lhe ficareis agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Pede-lhe apenas o amor e o reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê também aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. O bem que Deus vos confiou desperta em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto vós, já pensastes que chegará o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que ele vos emprestou? Esqueceis que pela riqueza estáis revestido do caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes os seus inteligentes distribuidores? Que sois, portanto, quando usais em vosso proveito e o que foi vos confiado serão depositados, senão
depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte certa, implacável, rasga o véu sobre o qual vós escondeis e vos força a prestar conta, até mesmo ao amigo esquecido que vos favoreceu e que nesse momento se apresenta diante de vós com autoridade de juiz. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmo, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamais economia e previdência não passa de ambição e avareza, e de generosidade, o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso diz ele, para deixar aos seus filhos a maior quantidade de bens possíveis e evitar de deixá-los passar a miséria. Isto é bastante justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo por isso. Mas será que este objetivo que orienta? Não. Isso frequentemente uma desculpa para com a sua consciência, para justificar aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos, admitindo-se que o amor paternal seja o único propósito, será motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus. Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo. Não estará dando uma lição de egoísmo a endurecer-lhe os corações. Não será sufocar neles o amor ao próximo. Pais e mães, cometeis um grande erro se acreditais que desse modo aumentais a afeição de vossos filhos por vós, ao ensinar-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinais a ser para convosco. Quando o homem trabalhou bastante, com suor do seu rosto, acumulou bens, ouvireis dizer frequentemente que quando o dinheiro é ganho, sabemos dar-lhe valor. É a mais pura verdade. Pois bem, que este homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça caridade segundo as suas possibilidades e terá maior mérito do que aquele que, nascido na fartura, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem, que se recorde de suas lutas, seus esforços, tornar-se egoísta e impiedoso para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele outro, pois quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais deve se empenhar em ajudar aos outros. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego, que é a riqueza, o orgulho. O apego à riqueza, que é o chamado orgulho. É comum ver-se o novo rico atormentar o infeliz que implora sua ajuda com a história de seus trabalhos, de suas habilidades, ao invés de ajudá-lo e por fim dizer-lhe: faça como eu fiz. Na sua opinião, a bondade de Deus não influi em nada na sua riqueza. O mérito cabe somente a ele. Seu orgulho põe-se, então, uma venda nos olhos, um tampão nos ouvidos. Apesar de toda a inteligência, de toda a capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo só com uma palavra. Desperdiçar a riqueza não é desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. O homem, como depositário desses bens, não tem o direito de esbanjá-lo.
ou usá-lo só em seu proveito. O gasto irresponsável não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo, do ser que é egoísta. Aquele que esbanja o ouro para satisfazer as fantasias, talvez não dê um centavo para prestar um auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos e não somente para si, e não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura. E se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Se por infortúnios imprevistos vós tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me deste, vós me tiraste, que seja feito a vossa vontade. Este é o verdadeiro desprendimento, irmãos. Sede antes de tudo submissos, tende fé naquele que assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças, mas não esqueçais nunca de que quando Deus vos prova por uma aflição, sempre coloca uma consolação ao lado de uma rude prova. Então, vocês estão vendo, gente, como esse nosso irmão, naquela época em que Kardec estava codificando o Espiritismo, ele estava editando, né? Então, vários livros, e esses livros estão à disposição de todos. Ah, não tenho dinheiro, agora não posso gastar com livros, mas tem muita gente que tem para emprestar, né? Empresta, principalmente o Evangelho do Espiritismo, porque ele é a base de todos os livros. O principiante espírita, ele fala quando Kardec começou a sua luta de divulgação do Espiritismo e o que ele passou, eles e outros, nos trabalhos espíritas, como as pessoas de fora, né, ridicularizavam, riam, e assim mesmo ele ficou firme e continuou. E assim, gente, que nós devemos fazer, pautar a nossa vida pela perseverança, pela resistência, mas nas coisas boas, nas coisas úteis, não só para nós, como para todos os nossos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.